Flashback. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais este Flashback, um programa na TSF, agora também na SIC. Como habitualmente, José Magalhães, Pacheco Pereira e Nogueira de Brito já estão à volta da mesa, prontos para 3/4 de hora de conversa, sem papas na língua. Daqui a pouco, na segunda parte deste Flashback, eles vão debater as secretas, os serviços de informações e as relações entre o fisco e os clubes de futebol. Antes, um olhar sobre a semana com uma reclamação de Nogueira de Brito contra o delegado sindical, não é? Sim. Claro. Contra o delegado sindical Pacheco Pereira. Eu? Que foi, exatamente. Delegado sindical? Você assumiu essa... De qual sindicato? Você aceitou o sindicato dos políticos. Isso existe? Não existe, mas é existe, Você é um velho profissional, é um sindicato sou um político recente. É um sindicato... Não, você estamos? Não. Você diz, ele é uma criança. Que é um político antigo. Há quantos anos está no Parlamento? Quando andava por cima dos telhados da Guarda Republicana não era político. Era, sim, senhor. Mas era uma forma sui generis. Há quantos anos é que você está no Parlamento? Sindicato. Mas os portugueses acham que os políticos há quantos anos estou no Parlamento? Tenebrosos deputados. Há quantos anos estão no Desde Parlamento? 1983. Há 11 anos. 83 e aqui o Dr. José 11 anos. 83. 83, dois veteranos, já são lá. Mas, Dr. Isto é fumaça. Faça a acusação, porque ele de facto defendeu mal. Ele é um defensor lastimável dos políticos. É lastimável, cada vez que ele fala, afunda a classe política 30 vezes. Não, o senhor tem a primazia. Eu respeito eu acho que realmente você, a sua antiguidade. Desta vez não esteve sempre bem. Esteve mal. Esteve bem quando procurou enquadrar o problema, digamos, da crise da classe política, na crise do sistema de democracia representativa, esteve bem aí. Mas depois entrou em algumas contradições que me parecem complicadas e faltaram-lhe alguns argumentos. O CDS faz bem em assumir esta questão. Talvez com uma forma nem sempre correta, nem sempre a mais correta do meu ponto de vista, mas faz bem em assumir esta questão, porque como você demonstrou... Como é que se assume bem uma questão de uma forma não correta? Não, é uma coisa que para mim faz digamos, é bom assumir. A questão tem que ser assumida pelos partidos políticos. Isso é uma generalidade. Bom, mas os outros não assumem, realmente. Mas o CDS tem tido um papel pedagógico nessa questão ou não? Tem tido o papel de introduzir a questão no debate político. Tem tido um papel antipedagógico, envenenador e modularmente perigoso. Porque, havendo uma crise de sistema, modularmente perigoso, é um exemplo da atuação política perigosa. Porque, repara, o discurso do dirigente partidário que brama contra os partidos é a forma mais antiga de demagogia política. É uma forma que aliás, pode nem sequer pagar. Não brama contra os partidos. Não vejo. Nem o senhor está de acordo com aquela impostação antipartidária, que aliás cai por cima dos próprios deputados do CDS. O doutor Manuel Monteiro é uma voz tribunícia a bramar contra os políticos. Olha que belo eufemismo. Uma voz tribunícia a bramar contra os políticos. É verdade isso. E o que acontece é que, como se demonstrou no programa em que participa o Pacheco Pereira, há realmente uma corrente forte contra os políticos. Que o Pacheco Pereira enquadrou bem, porque enquadrou numa crise do próprio sistema representativo. E, portanto, é bom que os políticos... E que o PS tentou perceber agora, de repente... Quando, alterando a sua posição... Agora de repente. As propostas apresentadas, tinham alguma tradição no partido? Tinham alguma tradição no Partido contexto da revisão constitucional? Pergunto. Implica, também tinham, devem ter vindo consigo. As propostas em relação ao Dr. Nogueira de Brito, nunca se esqueça que propostas como a revelação dos rendimentos foram introduzidas há muitos anos por iniciativa do Dr. Salgueiro Zanha, por exemplo. Mas eu não estou a falar... A revelação de declarações fiscais foi alguma coisa que fez brado em determinado momento histórico, na área do Partido Socialista, apresentada como proposta formal pelo Dr. Salgado Zanha, e se há um brasão, ou digamos um rol de pergaminhos, esse ponto está seguramente no rol desses pergaminhos. Portanto, há antecedentes. Mas eu estou a falar fundamentalmente e é extremamente positivo que na crise do sistema representativo. Exato. Isso é completamente novo. Neste momento, olhando para a situação do sistema, não está a ver como o senhor me dá razão. Olhando para a situação do sistema, percebe-se que há duas vias. A via do afundamento geral, que é a via que o Pacheco Pereira, premeditada, eu diria quase cientificamente, o Vasco Polivalente esta semana diz uma coisa com muita piada. O Pacheco e o Paz Vasconcelos são dois exemplos da mesma coisa. A dificuldade de relacionamento entre o PSD e a civilização, como conceito. Um porque é uma beterraba completa, e o outro porque lê livros.
Porque lê livros. Cuidado quando se lê depressa. Eu não sei o que é que você quer dizer com ler depressa. Quer dizer que isso não corresponde. Mas a técnica do Pacheco é afundem-se todos, igualizemos os políticos. É tudo a mesma coisa. E ele martela nisto, designadamente, tapando aquilo que pode diferenciar. E, portanto, quando nós propomos destapem-se as declarações do Tribunal Constitucional, as declarações de rendimentos, saiba-se o que cada um ganha, como ganha, onde é que ganha, se ganha bem, se ganha mal, etc. Ele diz, não, nem pensem nisso. A não ser que agora tenha mudado de ideias à medida que a pressão cresce e que as consequências desta posição negativista se têm. Em relação à corrupção, calem-se as fontes possíveis de clarificação da situação. Porque isso igualiza todos. O honesto e o desonesto, o bandalho e a pessoa de virtude clara, etc. E eles assim afundam o sistema, independentemente da opinião conduzem-nos a limiares de integridade. Eu quero ver o que é que vocês vão fazer quando tiverem maioria. Vera Brito. Eu quero vê-los é com maioria. Será bem-vindo à primeira fila do espetáculo. Quero vê-los com maioria. Dos argumentos também eu quero ver que o CDS utiliza. Também eu. Da justeza dos argumentos que o CDS utiliza contra a classe política atual, utiliza baldes de lã. A classe política existente em Portugal, o que é facto é que o Pacheco Pereira tem razão numa coisa quando enquadra as questões no problema da crise da democracia representativa. Exato. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os resultados destas eleições mostram que o discurso antipolíticos é um discurso que funciona. E esta reviravolta está aí muito associada. E que tem consequências. Lições das eleições americanas. Você que é tão amigo do Clinton, explique-nos lá estes resultados eleitorais. Bem, os resultados eleitorais já não se explicam num minuto. São uma alteração radical do panorama político. Experimentemos em 5 minutos. Tem causas fundíssimas que se vinham a desenhar nos últimos meses, ou seja, não só a dificuldade de liderança presidencial numa Câmara dividida, a maioria tinha sido perdida ao Pacheco Pereira. Para quem acompanhou a situação dos últimos meses, tornou-se inteiramente evidente. Pacheco Pereira, não sei qual é a vossa posição, não sei qual é a sua posição. O futuro do socialismo democrático. O socialismo democrático, o homem que tirou da gaveta, você disseram isso quando ele foi eleito. O futuro do socialismo está nos Estados Unidos. Eu não sei se o doutor acha que o futuro da humanidade é o novo speaker da Câmara dos Representantes americanos. Olha, os americanos não sei se o doutor é pelo Deus, Pátria e Família, na versão... Não sei se você se lembra de eu ter usado você está contra os eleitores americanos. Não. Você realmente... Desculpe, a sua eu não tenho que estar a favor nem contra os eleitores americanos. Você não gosta dos eleitores. Apenas tenho que lhe perguntar... Estou, aliás. A salva negativa não. José Magalhães. Você não gosta dos eleitores. Lições das eleições norte-americanas. Lições fizeram mal. Votaram mal os americanos. É o que diz o José Magalhães. Experimentemos ouvir o que diz José Magalhães por ele próprio. Deixe-me lembrar uma coisa com que eu piquei há 2 anos, quando o Clinton foi eleito. Um plebismo, enfim, eu não uso muito isso. Você lembra-se de eu lhe ter dito que você estava em pleno orgasmo clintoniano? Lembra-se? Lembro perfeitamente. É uma frase inesquecível. Estava eu a meio desse orgasmo e veio você perturbar-me com a sua mão horripilante. Que coisa tão baixa e indecorosa. Bom, quero dizer, eu acho que há limites. A gente tem que o exportar para outro sítio. Mas agora acabou. Eu acho que vou... Não, acho que há quanto tempo é que acabou o orgasmo? Mas foi bom enquanto durou, deixa estar. Acho que se tornou patente que havia linhas de fundo na sociedade americana que tocavam no próprio campo democrata. Repara o que aconteceu no Congresso nos últimos meses. A maioria democrática... Ele vai explicar. Dividiu-se. Não esteve coesa em relação a praticamente nenhuma das grandes questões introduzidas pelo Presidente. O Presidente não conseguiu fazer passar a legislação anticriminalidade sem concessões enormes aos republicanos. Não conseguiu fazer passar em absoluto a legislação sobre reforma do sistema de saúde. Não conseguiu fazer passar a reforma em matéria de welfare state, portanto, de Estado de Providência e outras. O engenheiro Guterres dirá 2 anos depois. Não consegui fazer passar isto. Não consegui fazer aquilo. O PSD tornou a ter uma grande vitória no meio destas coisas. Quer dizer, o mundo virtual. Eu tiro uma conclusão. Se aquele era o futuro do socialismo, o socialismo realmente já não tem futuro nenhum mesmo. O doutor acha que o que tem futuro é o Deus, Pátria e Família? Não, o que tem futuro é outra coisa que não é o socialismo. O doutor se calhar acha. O que tem futuro é uma visão de confiança na iniciativa das pessoas, é mais grave do que de capacidade das pessoas, da sociedade. Mas esse é o discurso clintoniano? Não é. Designadamente aplicado ao terreno económico. Um dos mistérios do resultado eleitoral mas a tentação, é o Clinton que faz a negociação do GATT e do acordo NAFTA, onde o elogio da iniciativa nesse sentido é o contrário. Nos Estados Unidos é o contrário. A tentativa de introdução de um Estado de Providência, embora rudimentar, é o contrário nos Estados Unidos. É realmente a desconfiança em relação à capacidade da própria sociedade. E foi isso que irritou. Aliás, é a vacilação entre uma coisa e outra que provavelmente explica este resultado. O que é que irritou? É essa vacilação entre...
A hipocrisia. É um sujeito a pregar uma moral social desse calibre, com a senhora a fazer essas propostas. Isso não é uma análise. Não é uma análise, não. Porque a reação moral é uma das explicações do... Parece o Oliver North é que não foram suficientemente consequentes. Absolutamente. Sempre assim. Não só não foram consequentes, como nem sequer se movimentaram no sentido da defesa das suas propostas de forma coesa. Repare, o que aconteceu após a aprovação do orçamento, este orçamento, o orçamento que está em vigor, foi um orçamento extraordinariamente rigoroso, o mais rigoroso de todos os que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos. Foi lá que o Dr. Cavaco aprendeu estas coisas todas, já estou a ver tudo. Bom, se revolta contra o partido, foi aos Estados Unidos. Dr. Nogueira de Brito, vamos reverter. O Sr. está a surfar num mar de bocas e não tem uma linha explicativa. Não tem uma linha explicativa do que aconteceu. Qual é a sua linha explicativa? A minha linha explicativa é essa. Qual é essa? Uma reação contra a grande hipocrisia do Presidente Clinton, a sua grande incapacidade demonstrada durante uma parte enorme do mandato, a incapacidade de cumprir as promessas feitas e depois... Em que ponto, Dr. Nogueira de Brito? Nesses pontos... Mas as promessas eram a favor do welfare state? Eram a favor do welfare state. Portanto, está contra a sua tese prende por ter cão e por não ter. Não é o welfare state... Exemplo, porquê é que os negros não votaram, Dr. Nogueira de Brito? Há uma maioria feminista a votar a favor dos democratas. Há uma maioria masculina e branca a votar a favor dos republicanos. É que é preso por ter cão e preso por não ter. Em relação às classes médias americanas, desagradou-lhe essa defesa, digamos, já requentada do welfare state. Em relação àqueles que beneficiavam com o welfare state, desagradou-lhes a incapacidade de cumprir o que prometera. Portanto, ele acabou por ser preso por ter cão e preso por não ter cão. Foi o que lhe aconteceu, exatamente. E depois, faça justiça à fama de homem que lê muitos livros. Que ele deu com a sua vida, com os negociatas, justiça à fama de homem que lê muitos livros. Fama? Não, esforço-me por ler, quer dizer... Então faça justiça. E qual é a sua explicação, Pacheco Pereira? Não, eu faço minhas as palavras. O Pacheco Pereira faz suas as palavras do Nogueira de Brito. Faço, porque nós já tivemos... a fazer suas as palavras do Manuel Monteiro, tome lá cuidado. Eu não faço nenhum comentário. Eu não faço nenhum comentário. Ele não faz dele, mas o Santana Lopes já faz as do Manuel Monteiro. Cuidado. É por essa via que ele qualquer dia está a fazer dele as palavras do Manuel Monteiro. O Pacheco Pereira não faz nenhum comentário, faz comentários facilotes em relação ao que vai acontecer nos Estados Unidos e que, aliás, é bastante interessante de prever. Vamos ver não diz nada. Em relação aos acontecimentos desta semana, você foi àquele beijamão ao Dr. Cavaco esta semana? Não tinha ido. Não foi ao beijamão esta semana? Você não foi... Que gesto é que você fez? Beijei a mão. Sabe que a mão só se beija uma vez. Você não foi ao beijamão? Tem um lado ligeiramente... Narcisista. Não é narcisista. Mas imagino que a mão era outra. Eu confesso. Você não foi ao beijamão, portanto, em suma. Olha, eu sugiro que você... E achou que era uma ideia tonta. Não beijar a Zambagaia. A ver se ele... Vai ficar todos dois. Aproveite os seus minutinhos de antena, um olhar sobre a semana. Não, eu tive a vê-los... Carlos Andrade, você está a tirar-lhe um tapete. Protesto veementemente. Ele tem que se pronunciar em relação à questão do beijamão. Não, está-lhe a pôr o tapete, portanto, que é diferente. Exato. Exatamente. Tem que se pronunciar. Diga lá que a ideia do beijamão é uma ideia... Enfim, não vou qualificá-la, qualifica você... e que exprime bem o estado da coisa laranja no atual momento. O tapete é vermelho, Pacheco Pereira. Vermelho. Como para os reis e para os príncipes. E para os cardeais e para os tontos. Diga lá, em concreto. Para os tontos? Em concreto. Você mete aí os cardeais e tontos. Você está mal, está-se a afastar. Está um pouco torto. Está insano. Está um pouco torto. É o Clinton. Está insano. Não lhe dê uma oportunidade de fugir. Ele utiliza sistematicamente esta tese, esta técnica, esta tática. Eu gosto imenso de vos ouvir falar sobre mim, confesso, do ponto de vista narcísico. Mas respondam ao beijamão. Não, aqui o Dr. Nogueira de Brito referiu-se à minha intervenção. E não responde ao beijamão. E acabei por não dizer o que é que me desagradou na sua intervenção. Então diga que é para eu lhe poder dizer. O que desagradou na sua intervenção é que você, primeiro, entrou numa contradição entre duas coisas que era importante salientar, mas você entrou em contradição entre o aspecto remuneratório, em que você se alargou, talvez exageradamente, e o problema da possibilidade das incompatibilidades e o que está na origem das incompatibilidades, que é a acumulação. Que faz apelo ao velho estilo de políticos. Por outro lado, você não falou uma única vez numa coisa que é importante em relação ao exercício da função política e que tem a ver com o exercício em Portugal,
que era para onde o queria arrastar a Teresa de Sousa, constantemente, porque a Teresa de Sousa queria falar sobre os políticos, sobre os deputados portugueses. Exatamente. E você não falou dos meios ao dispor dos deputados, nunca falou dos meios, não dos meios remuneratórios. Consegue responder ao Nogueira de Brito e à questão do beijamão que o José Magalhães quer ver respondida? É evidente. Eu quero um recurso do terça-feira à noite, apreciação em segunda instância, para fugir da questão do beijamão. É evidente que a gente, quando faz estas coisas, eu sobre estas matérias, enfim, esforço-me por ter uma ideia de conjunto. E é evidente que num programa de debate não é possível apresentá-la de forma sistemática, porque a gente é sujeito a desvios que são originados pelo próprio debate. Portanto, não é propriamente a melhor maneira para expor, ainda por cima, uma questão que é um pouco complicada. E, acima de tudo, quando se discute esta questão dos políticos hoje, a tendência das pessoas é, não propriamente para discutir a questão em cima, mas para discutir estes políticos, como o problema fosse estes em particular, no caso português, estes do PSD, quando para mim o problema não é esse, sejam estes do PSD ou estes do PS. Mas você fez aí uma tentativa, mas elas não foi conseguida. Está bem, porque depois, eu compreendo, na lógica dos debates há também o problema da atualidade. Para mim o problema nem sequer é em primeiro lugar dos políticos, é um problema da coisa, ou seja, da democracia representativa. Não diga da coisa, que é uma coisa... Não, está bem, no sentido italiano, da coisa. Eu estou-me a lembrar do seu discurso, da coisa. Um discurso sobre a coisa. O discurso sobre o CDS, a coisa. É mau, não, mas isto só, quer dizer, o que eu penso e sobre esta matéria... Sobre esta matéria... Não, quem abandalha a política, por favor? A bandalha política há várias entidades. Eu ouvi-vos com muito interesse. Dr. Nogueira de Brito. Eu ouvi-vos com muito interesse. Indo direito à questão. Para mim, do meu ponto de vista, a questão que se põe é esta. Quer dizer, o que eu penso estar hoje em causa, em todos estes debates, não são os políticos ou estes políticos, é o problema da democracia representativa. A democracia representativa fez-se contra a demagogia, fez-se introduzindo um mecanismo de distanciação em relação à opinião pública e à vontade popular. É por isso que os governos têm 4 anos, ou 7 anos, ou 5 anos. É exatamente. Isto, por exemplo, encontra-se muito bem, só para não ir a coisas recentes, no debate da Constituição Americana. No debate da Constituição Americana, os constitucionalistas americanos discutiram e muito bem que a democracia só se conseguia se encontrassem mecanismos que a distanciassem da demagogia. Porque elas são irmãs gêmeas. Democracia e demagogia são irmãs gêmeas, que é uma coisa que a gente às vezes esquece. E, portanto, esses mecanismos de distanciação, só um bocadinho que lhe faz. E estes mecanismos de distanciação, não ajude-me a gerir o tempo. Ajudo. Agora, eu estive calado, eles estiveram aqui numa imensa balbúrdia. Balbúrdia. Quer dizer, e isso é que está posto em causa. E, portanto, as pessoas dizem, eu estou a atribuir. Não atribuo culpas nenhumas aos jornalistas. Eu acho que os jornalistas assumem hoje um papel para que são empurrados, quer por uma revolução tecnológica, quer por mecanismos sociais, que são mais vastos do que eles. Não é um problema subjetivo deles. Como os políticos estão na mesma situação. Não está a tentar arrastar-me a mim também para a conversa, não estou. Mas para não responder à questão do Mas só para dizer o seguinte, o que é que põe em causa a democracia representativa? Isso também foi mal, é que hoje há meios tecnológicos que, efetivamente, permitiriam a democracia direta, em termos que não era possível no passado. E, portanto, e ao mesmo tempo, há uma ilusão dada pelo tempo real dos órgãos de comunicação social e pelo escrutínio, deixe-me só terminar, e pelo escrutínio global e pela tendência para haver um escrutínio global sobre a decisão política que gera na opinião pública a ideia de que é possível, e de facto a proposta de Ross Perot da democracia eletrónica tem sentido, embora seja muito perigosa no plano político e deva ser combatida no plano político, tem sentido do ponto de vista substantivo. De facto, em teoria, hoje é possível que participar como não era possível no passado. E esse sentimento de participação, que é um falso sentimento de participação, porque depois podia-se discutir se é uma verdadeira participação, que este sentimento, evidentemente, altera a governação, ou seja, hoje governar não é o mesmo que era no passado, altera quem decide, ou seja, altera quem detém o poder político, altera isso tudo. E, portanto, a gente devia discutir isto em termos estruturais e não em termos conjunturais. Eu tento forma de participação... Só para terminar. E que forma de participação nas coisas do governo é que é esse gesto de ir esperar o Primeiro-Ministro para o homenagear e dar os parabéns por 9 anos de governação? Você não dá os parabéns aos seus amigos quando fazem anos? Dou. Então qual é o mal de dar os parabéns ao Primeiro-Ministro ao fim de 9 anos? Suma. Será que as pessoas não compreendem que isso é absolutamente excepcional? É sem leitura política? Absolutamente excepcional. É um facto sem leitura política? Não, é um facto com leitura política. É um facto íntimo. Mas você é cada bem informado. Ano passado não deram os parabéns. Isto é assim. Não, mas você tem que saber, ano passado não deram os parabéns. Isto é assim. Você está bem informado. Isto é assim. Em Portugal, o consenso que, em primeiro lugar, os eleitores... Brigada do reumático. Em primeiro lugar, os eleitores deram ao Primeiro-Ministro. Importam-se de... Deram?
Quer dizer, os eleitores deram ao Primeiro-Ministro 51%. Não vale a pena ir por aí. Mas não foi no aniversário. Magalhães já utilizou a expressão Brigada do Reumático. Toda a gente já está satisfeita porque já disse o que queria. A Brigada do Reumático. E fica assim completa a primeira parte deste programa. Daqui a pouco, José Magalhães, o Nogueira de Brito e o Pacheco Pereira vão debater as relações entre o Fisco e os clubes de futebol. São os dois grandes temas do Flashback de hoje. De segunda à sexta-feira, alegra as suas manhãs na companhia da SIC. Às 11 horas, Mulher Proibida. Germano procura Irene e encontra o filho. Às 11h50, Tropicaliente. A vingança de Vítor deixa os pescadores em maus lençóis. Às 13 horas, Primeiro Jornal. As notícias em primeira mão com Paulo Nogueira. Às 13h30, Olhos nos Olhos. Os Zapata, a maior família do crime organizado, comemora as suas vitórias. De segunda à sexta-feira, alegra as suas manhãs na companhia da SIC. Félix Barbosa é soldado da GNR. Foi espancado provavelmente pelos próprios colegas ou por alguém a mando deles. Tudo porque Félix Barbosa testemunhou em tribunal que a GNR tinha forjado provas sobre posse e tráfico de droga. Essas provas, alegadamente falsas, levaram o tribunal a condenar um homem. António Maia está a cumprir 7 anos na prisão de Custóias e pode estar inocente. Não perca, quarta-feira, Casos de Polícia. Por isso vai, porque te quero. A SIC, com o apoio do Banco Português do Atlântico, apresenta Madre Deus. Concertos O Espírito da Paz. 17 de novembro, Ópera de Frankfurt.